melhores o que está acontecendo em matéria de violência. E essa comissão está vendo um dos flancos. Tem outros flancos para serem fechados. Com a palavra o relator, para a continuação da leitura do relatório. Obrigado, presidente. Continuando dentro do item 5, 5.1. Os países, os subsídios acolhidos nas missões oficiais ao exterior. 5.1, começamos com a Alemanha. A Alemanha é uma federação e, assim como no Brasil, são os estados os maiores responsáveis por manter a segurança pública. O modelo policial alemão é composto por 4 polícias no âmbito federal e 16 polícias estaduais, uma por cada unidade da federação. Pontos de destaque. Embora não haja lei obrigando a existência de um único órgão policial por estado, todos os 16 estados seguem o padrão de manter apenas uma polícia. A maioria dos estados tinham 2 polícias de caráter civil no início dos anos 90, uma ostensiva e outra investigativa. A unificação dessas atividades em uma mesma corporação foi uma decisão política vindo do parlamento de cada estado. A unificação das polícias foi motivada pela racionalidade de recursos e para inibir a rivalidade existente entre as polícias ostensiva e polícia investigativa. Após o processo de unificação, as polícias ficaram mais baratas e eficientes, melhoraram a imagem perante a população e acabaram com as rivalidades existentes. As polícias estaduais atualmente são divididas em departamentos. Divide-se geralmente em 4. É a patrulha que faz a ostensividade, a investigação, tropa de choque e proteção fluvial. O Ministério do Interior Federal promove uma conferência a cada 2 anos, na qual reúne os ministros do interior de estados, de todos os estados alemães. A ideia é padronizar procedimentos e editar recomendações. A carreira tem entrada única. Após passar no concurso, o candidato entra em curso de formação com duração de 3 anos. O curso tem grau de bacharelado. As polícias são civis, desmilitarizadas, podem formar sindicatos, têm direitos políticos, mas não podem fazer greve. E não há uma justiça especializada para julgamento de policiais. 5.2. França. A França é um Estado unitário e a responsabilidade pela segurança pública fica com o governo central. O modelo policial francês é composto por 2 polícias, a Polícia Nacional Francesa e a Gendarmeria. Pontos de destaque. Embora existam 2 polícias na França, cada uma atua em bases territoriais distintas. A Polícia Nacional tem atuação em cidades com mais de 20 mil habitantes, atende 5% do território e 50% da população. E B, a Gendarmeria tem atuação em cidades com menos de 20 mil habitantes, atende 95% do território e também 50% da população. As 2 polícias têm competência de polícia ostensiva e investigativa, o ciclo completo, e são divididas internamente por departamentos. Nas 2 polícias, a carreira tem entrada dúplice. A polícia tem mais baixa, o policial de mais baixa hierarquia pode chegar ao mais alto posto de comando por meio de concurso de promoção interna. Parte das vagas de oficiais e de comissários, no entanto, são ocupadas por meio de concurso externo, a fim de arejar a carreira. Os membros da Polícia Nacional podem ser sindicalizados, mas os da Gendarmeria não. Nenhuma pode fazer greve. Na França, não se fala em palavra unificação. Eles trabalham com a convergência das 2 forças policiais. O Código Deontológico, o Código de Ética, foi reformulado em 2014 e é comum para a Polícia Nacional e para a Gendarmeria. Há forte controle interno e externo de atividade policial.
Há um sistema único de compartilhamento de dados e informações. A tecnologia e a qualidade de equipamentos são as mesmas para ambas as polícias. O posto de comando da Polícia Nacional da Gendarmeria tem por formação conjunta e integrada em um centro de altos estudos e não há uma justiça especializada para julgamento de policiais. 5.3, Itália. A Itália é um Estado unitário e a responsabilidade pela segurança pública fica, em sua maior parte, com o governo central. O modelo policial italiano é composto por 3 polícias de nível nacional: a Polícia de Estado, os Carabineiros e a Guarda de Finanças. Pontos de destaque: as 3 forças policiais atuam no mesmo território e possuem competência de polícia ostensiva e investigativa. Ciclo completo. A Polícia de Estado, embora tenha estatuto civil, tem disciplina militarizada. Era uma polícia que, até a década de 90, fazia parte do corpo militar e que foi separada. Está atualmente vinculada ao Ministério do Interior. Os Carabineiros, apesar de atuarem principalmente na segurança pública, são militarizados e vinculados ao Ministério da Defesa. A Guarda de Finanças é uma polícia militarizada com competências bem específicas e vinculadas ao Ministério da Economia. A unificação das polícias é um tema bastante recorrente no parlamento italiano, mas nunca chegou a avançar concretamente. Motivos para unificar. Primeiro, redução de gastos com enxugamento da máquina pública. Segundo, ganho de eficiência pelo trabalho conjunto. Terceiro, uma polícia única facilitaria a cooperação internacional e aprimoraria os serviços de inteligência. E quarto, acabaria com a concorrência existente entre os policiais. Motivos para não unificar. Primeiro, necessidade de muita articulação política. São 3 ministérios envolvidos: Interior, Defesa e Economia. Segundo, resistência dos sindicatos, em razão do receio de que alguma corporação saia enfraquecida em uma possível unificação. Terceiro, o custo inicial da unificação seria muito grande e tais recursos poderiam ser usados para aperfeiçoar as polícias existentes. Quarto, as polícias são instituições tradicionais e suas culturas são incompatíveis. Quinto, dificuldade de unificação de carreiras. 6. A atuação conjunta das polícias tem se mostrado eficiente, através do Gabinete de Gestão Integrada. Item 5.4, Estados Unidos. Os Estados Unidos são um Estado federado. Estima-se que existam mais de 17 mil agências policiais funcionando concomitantemente em todos os níveis da federação. Há agências próprias no âmbito federal, nos estados, nos municípios e nos comandos, sendo que existe uma preponderância das responsabilidades locais em termos de segurança pública. Pontos de destaque. Todos os policiais têm competência para o policiamento ostensivo e investigativo. Ciclo completo. O Departamento de Polícia de Nova York possui estatuto civil, mas com forte senso de hierarquia e disciplina. Há um centro de comando e operações conjuntas da Polícia de Nova York, que reúne diversas agências de segurança, de inteligência, de transporte e de energia, tendo como objetivo garantir a atuação coordenada em grandes eventos na cidade. A Polícia de Nova York produz estatísticas semanais, mensais e anuais para facilitar o mapeamento da criminalidade e, consequentemente, o seu combate. A Polícia Federal, o FBI, trabalha constantemente com forças-tarefas para combater a criminalidade. O funcionamento é baseado na cooperação de várias agências dos diversos níveis da federação,
e a participação é voluntária. A criação de forças-tarefas elimina distinção e derruba barreiras entre os policiais de diversas agências. A partir do momento que fazem parte da força-tarefa, todos podem investigar como se fossem policiais federais. As forças-tarefas são montadas por meio de memorando de entendimento entre as agências locais e federais. É uma espécie de contrato em que se especificam os objetivos, os limites e o tempo de atuação. 5.5. Canadá. O Canadá é uma federação e a responsabilidade pela segurança pública fica em sua maior parte com as províncias. A Real Polícia Montada do Canadá, subordinada ao Ministério do Interior, é a Polícia Federal. Ocorre, no entanto, que, sob a forma de contrato, ela atua também com competência provincial, 8 das 10 províncias, e municipal, 150 municípios. Ou seja, em determinadas províncias, a Real Polícia Montada canadense é responsável pelo policiamento em todas as esferas, federal, provincial e municipal. Pontos de destaque. A Real Polícia Montada tem competência de polícia ostensiva e investigativa, ciclo completo. Há uma corregedoria interna para apurar os desvios de conduta e há controle externo realizado por um comitê independente. A Real Polícia Montada canadense oferece serviço em forma de contrato para 8 das 10 províncias canadenses. Ficam de fora, por opção, apenas as províncias de Ontário e Quebec. Atendem também 3 territórios e mais de 150 municípios. A opção de algumas províncias não terem suas próprias polícias e de contratarem o serviço da Real Polícia Montada dá certa homogeneidade na atuação policial no território canadense e no combate à criminalidade. O custo do contrato é feito em repartição de ônus para as províncias e território. 30% custeado pelo governo federal, para os municípios, 30% custeado pelo governo federal em municípios com menos de 15 mil habitantes e 10% quando o município tem mais de 15 mil habitantes. Vantagem do sistema de contrato: padronização das polícias e dos protocolos ao longo do território. Compartilhamento de serviços, de treinamento e de sistema de informação. Alta qualificação da Polícia Montada para conduzir operações e investigações em todos os níveis. Facilidade para fluxo de inteligência em todos os níveis. Recursos e treinamentos para atuar em situações de terrorismo, emergência e desastres naturais. O contrato é supervisionado por um comitê de gerenciamento, com representante da província contratante, do Ministério da Segurança Pública canadense e da Real Polícia Montada canadense. 5.6. Áustria. A Áustria é um Estado federado, mas a responsabilidade pela segurança... A Áustria é um Estado federado, mas a responsabilidade pela segurança pública é do governo central. O modelo policial austríaco é composto por apenas uma polícia, a Polícia de Estado. Ponto de destaque: até o ano 2004, existiam 2 polícias na Áustria, a Gendarmeria, de estatuto militar, e a Polizei, de estatuto civil. Ambas as polícias tinham competência ostensiva e investigativa, ciclo completo, mas atuavam em áreas territoriais distintas. Gendarmeria nas áreas rurais e a Polizei nas áreas urbanas. Motivo da unificação: estrutura da polícia muito cara. Polícias não conversavam entre si. Perda de eficiência pela falta de compartilhamento de informações e rivalidade entre as instituições e disputas por recurso. Desde a unificação,
os índices de criminalidade têm diminuído e a taxa de elucidação de delitos tem aumentado. Muito embora a Áustria seja um Estado federado, é um governo federal por meio de Ministério, o governo federal, por meio do Ministério do Interior, que detém o controle sobre a polícia. Não existe uma polícia de caráter federal e polícias estaduais. A polícia é única e uniforme no país inteiro, sendo mantida por recursos federais. A progressão na carreira ocorre por seleção interna e pela realização de concursos de aperfeiçoamento. Há um bom relacionamento com a imprensa e com a população. Há uma relação de confiança entre a sociedade e a polícia. A polícia tem sindicato e pode fazer greve. O curso de formação tem duração de 2 anos e ocorre em alguma das 11 cidades de polícia espalhada pelo país. 5.7, Chile. O Chile é um Estado unitário e a responsabilidade pela segurança pública fica a cargo do governo central. O modelo policial chileno é composto por 2 polícias de nível nacional, os carabineiros e a Polícia de Investigação, PDI. Pontos de destaque. Os carabineiros têm como formação principal a preservação e manutenção da ordem pública, e quando solicitado pela Fiscalia, o Ministério Público chileno, fazem atos de investigação. A estética é militarizada e a instituição está presente em todo o território nacional chileno. A PDI tem como função principal a realização de investigações de alta complexidade, muito embora possa atender ocorrências de pequeno potencial quando acionada. Tem estética civil e abrangência em apenas algumas áreas do território. A polícia que primeiro atender a ocorrência realiza atos iniciais, como auxílio à vítima, colheita de depoimento, etc. Mas lavrar o termo do ocorrido encaminha o fato diretamente para... Após lavrar o termo do ocorrido, encaminha o fato diretamente para a Fiscalia, que é para o Ministério Público, a qual definirá qual será a polícia responsável para continuar os atos de investigação, se os carabineiros ou o PDI. Em cidades mais afastadas dos grandes centros, onde o PDI não se faz presente, os carabineiros é que fazem todo o ato de investigação. Na PDI, o cargo de diretor-geral tem um mandato de 6 anos, que é indicado pelo presidente da República, que o escolhe de uma lista com 5 nomes baseados na antiguidade. Mesmo sendo do Estatuto Civil, a PDI tem forte senso de hierarquia e disciplina em sua formação. Na PDI, após passar no concurso, o candidato fica na academia de polícia em regime de internato por um período de 4 anos. Sai da academia com título de nível superior, investigador. Os carabineiros não são militares. Eles têm formação militar, mas o foco doutrinário é a pacificação social e não a destruição do inimigo. A formação inicial dos suboficiais é de 12 meses, diploma técnico, e dos oficiais é de 4 anos, diploma superior. As polícias não podem fazer greve ou montar sindicatos. No Chile, há uma estratégia nacional de segurança pública e uma política nacional de segurança pública elaborada pelo governo central. 5.8, Colômbia. A Colômbia é um Estado unitário e a responsabilidade pela segurança pública fica com o governo central. O modelo policial colombiano é composto por apenas uma polícia, a Polícia Nacional Colombiana. Ponto de destaque: a polícia tem competência ostensiva e investigativa, ciclo completo, e atua em todo o território nacional. E a polícia de caráter civil com estética militar. Está vinculada ao Ministério da Defesa. A polícia possui código de ética e disciplina próprio. Os policiais não podem opinar politicamente, não podem votar,
não podem fazer greve e não podem se candidatar. Os policiais... Desculpe. Em 2016, foi editado o Código Nacional da Polícia, Lei 1801 de 2016, com direcionamento básico em relação à atuação policial. Os bombeiros compõem uma estrutura à parte, vinculada ao Ministério do Interior. De todo contrato de construção realizado pelas prefeituras, 5% do valor é destinado para a questão de segurança. Esse valor é colocado em um fundo específico para a segurança pública, gerido por um conselho com participação social. A escolha do diretor-geral de Polícia Nacional é feita pelo presidente da República, dentre os generais da ativa. Não há mandato. 5.9, Japão. O Japão é um Estado unitário e a responsabilidade pela segurança pública fica, em sua maioria, com o governo central. O modelo policial japonês é composto por apenas uma polícia, a Polícia Nacional. A polícia japonesa é toda financiada pelo governo central. O policial, ao longo da carreira, pode atuar em diversas funções: controle de tráfego, polícia comunitária, investigação criminal, etc. Não há imunidade ou justiça especializada para julgamento de policiais. Os policiais podem ser sindicalizados e não podem fazer greve. Os policiais seguem regramento civil com hierarquia e disciplina. O modelo de polícia comunitária existe no Japão. O modelo de polícia comunitária existente no Japão, é referência para diversos países do mundo, inclusive no Brasil. A polícia comunitária é uma polícia de proximidade com a população, que atua principalmente na área preventiva, ajuda a resolver problemas no cotidiano, realiza patrulhas diárias, visita residências, controla o tráfico e realiza trabalho de orientação de jovens. E a Agência Nacional de Polícia está abaixo da Comissão Nacional de Segurança Pública, a qual tem, entre suas funções, supervisionar a atividade policial. Pontos abordados na proposta de emenda constitucional, a PEC, que nós vamos apresentar logo assim que nós terminarmos. Já estamos acabando. Aproveitar o intervalo que Sua Vossa Excelência está tomando café, anunciar a presença entre nós, com grande satisfação e prazer, da embaixada, representando a Embaixada da Colômbia, a agregadora Dúria de Polícia, William Valero, Coronel de Polícia Nacional da Colômbia. Seja bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo aqui na nossa comissão e saber que, momentos atrás, foi lido sobre a polícia colombiana, que é um modelo que também está sendo analisado na nossa comissão. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado aos representantes da Colômbia. Continuando, item 6, ponto abordado na proposta de emenda à Constituição. Reorganização da competência para legislar sobre polícia e segurança pública, dando mais poderes à União. A criação de um fundo constitucional para financiar a segurança pública como aporte da União, dos estados e municípios. A vinculação da receita de impostos para investimentos em segurança pública, sob pena de intervenção no caso dos estados e municípios. A criação de uma Escola Nacional de Segurança Pública para a unificação da doutrina policial. A criação de um Centro Nacional de Estatísticas para concentração de dados sobre segurança pública. A criação de um Controle Nacional de Segurança,
com competência de controle de atividade policial e de edição de regulamentos para padronização de procedimentos operacionais das polícias em todo o território nacional. A previsão para que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios sejam obrigados a estabelecer plano de segurança pública de duração decenal, com metas e sistema de avaliação bem definidos. A extinção da justiça militar nos estados. Um modelo de polícia nos estados que respeite os seguintes princípios mínimos. 1. Carreira única com a possibilidade de acesso a todos os cargos. 2. Possibilidade de exigência de critério de idade máxima, sexo e, item 2, impossibilidade de exigência de critérios de idade máxima, sexo ou compreensão física para ingresso. 3. Organização com base na hierarquia e disciplina e com estatuto civil. 4. Proibição de sindicalização e greve. 5. Unidade de doutrina e padronização de procedimentos em todo o território nacional. 6. Valorização dos princípios de polícia comunitária, orientada para o fortalecimento de confiança entre a polícia e a sociedade. 7. Atuação orientada para a pacificação social e para o uso ordenado e progressivo da força. 8. Controle interno da atividade policial, realizado por ouvidorias e corregedorias independentes. 10. Escolha dos dirigentes máximos, feita pelos governadores, considerando lista tríplice apresentada pela própria corporação. 11. Transparência na gestão e nas informações, salvo no caso em que possa prejudicar investigação em curso. 12. Desvinculação total com as Forças Armadas. 13. Formação inicial unificada. Em face ao exposto, vamos aqui? Vamos agora, presidente, ler aqui a proposta de emenda constitucional e dando continuidade para nós podermos finalizar esse relatório. Então, o relatório tem o fechamento de uma